quase uma década de invencibilidade e um impressionante conjunto de poderosos golpes potentes, oriundo de um passado sombrio na União Soviética, o último imperador provou plenamente o seu nome, assegurando um lugar inquestionável no coração dos fãs de esportes de combate, como o maior peso pesado de todos os tempos. Esta é a história de Fedor Emelianenko. Seja muito bem-vindo a Hunter Combat, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Fedor Emelianenko nasceu em 28 de setembro de 1976 na União Soviética, mais especificadamente na região de Luguskaya, que agora faz parte da Ucrânia. Ele é o segundo filho de Olga e Vladimir Emelianenko, e quando tinha apenas 2 anos de idade, juntamente com seus pais e sua irmã mais velha Marina, mudou-se para a cidade de Steryoskyl, que atualmente pertence à Rússia. Ele cresceu em uma família de classe trabalhadora e enfrentou desafios durante toda a sua infância. No entanto, essas dificuldades o motivaram a superar obstáculos e a entrar no mundo do ringue. Aos 11 anos de idade, Fedor começou a treinar judô e sambo sob a orientação de Vasily Ivanovich. Seus treinadores rapidamente reconheceram o potencial de Fedor, que passou inúmeras noites na academia para aprimorar suas habilidades. Com o tempo, ele impressionou a todos com incrível resistência e determinação, e de maneira curiosa, Fedor começou a levar seu irmão mais novo, Alexander Emelianenko, para os treinos, pois não tinha com quem deixá-lo. Como resultado, Alexander também se tornou um atleta profissional de MMA e chegou a configurar entre os melhores pesos pesados do mundo. Fedor concluiu o ensino médio em 1991 e obteve um diploma com honras de eletricista da Escola de Comércio Profissional de 1994. Entre 95 e 97, ele prestou serviço ao exército russo, inicialmente como bombeiro militar e posteriormente como membro da divisão de tanques. No final da década de 90, Fedor aprimorou significativamente suas habilidades em judô e sambo, o que o levou a entregar a equipe nacional da Rússia. No entanto, devido à falta de recursos financeiros, ele optou por competir em lutas de MMA que ofereciam generosas recompensas financeiras. Em sua estreia no MMA pela organização japonesa Rings, Emelianenko construiu uma reputação impressionante, embora tenha sofrido sua primeira derrota no esporte de forma altamente controversa. Isso aconteceu contra Tsuyoshi Kazaka em 22 de dezembro de 2000, quando a luta foi interrompida por motivos médicos devido a um corte que aconteceu em apenas 19 segundos de combate. Em seguida, Emelianenko se mudou para o Pride, onde acumulou um notável histórico de vitórias, e isso marcou o início de uma impressionante sequência de triunfos que durou quase uma década. De acordo com Sherdog, sua lista de oponentes derrotados inclui o nome de Antônio Rodrigo Nogueira, Mark Coleman, Ricardo Arona, Crocop, Mark Hunt e outros lutadores de renome. Em seu primeiro embate pelo título do Pride Final Conflict 2004, que era a disputa pelo cinturão dos pesos pesados, Fedor Emelianenko enfrentou Antônio Minotauro Nogueira. Anteriormente, Fedor já havia derrotado Nogueira por decisão unânime. No entanto, na revanche a luta teve um desfecho prematuro devido a um corte na cabeça de Emelianenko, causado por um choque acidental de cabeças. Consequentemente, o combate foi declarado sem resultado, mais conhecido como no contest. Right hand by Nogueira ended up kick. And he's cut. Fedor is cut. Emelianenko badly.
Uma terceira e decisiva luta foi agendada para Shockwave de 2004, com o título do campeonato dos pesos pesados do Pride estava em jogo. Nesta ocasião, Emelianenko optou por evitar o confronto no chão, embora tivesse dominado Nogueira nessa área no primeiro encontro. Em vez disso, ele demonstrou superioridade no combate em pé no primeiro round, controlando o adversário nos primeiros 9 minutos. Because he's like blessing them almost. Yeah. Whoa, look at that right low kick. Oh, nice. By Emelianenko. Hip toss by Emelianenko. Nogueira teve dificuldades em implementar sua estratégia de derrubar Emelianenko e colocá-lo de costas para o tatame, exceto nos 30 segundos finais do primeiro round, quando finalmente conseguiu levar a luta para o chão, e no segundo e no terceiro round, a habilidade de defesa de quedas de Emelianenko e seus contra-ataques lhe garantiram uma vitória por decisão unânime, mantendo assim o título do campeão dos pesos pesados. The way I see it right now, he's having trouble getting Emelianenko at all. Yep. And there it is again. Every time they get close, he gets slung to the mat. Unanimous decision for Fedor, as we suspected. A tão aguardada batalha entre Emelianenko e Cro Cop finalmente se materializou no Pride Final Conflict de 2005. No primeiro round, Emelianenko passou por momentos difíceis, sofrendo com 2 poderosos socos de Cro Cop, que o deixaram atordoado e com o nariz quebrado. Ele também foi o alvo de chutes no corpo que deixaram marcas evidentes em sua barriga. No entanto, Emelianenko conseguiu levar a luta para o solo e desferir uma série de golpes no corpo de seu oponente, enfraquecendo Cro Cop gradualmente. Conforme o confronto avançava, Emelianenko tornava-se cada vez mais dominante no jogo, superando Cro Cop na maioria das trocas em pés e realizando diversas quedas. Após 2 rounds de combate, Emelianenko saiu vitorioso por decisão unânime, mantendo assim seu domínio como campeão dos pesos pesados do Pride. Com essa conquista, ele reforçou ainda mais sua posição como o melhor lutador peso pesado do mundo. Nice left here from Cro Cop now. And now he presses the action boss. But then he's Non-stop. another kick. Cro Cop against the ropes. He remains the most dominant champion in mixed martial arts. Depois dessa luta, ele enfrentou o lutador brasileiro Zuluzinho, filho da lenda do Vale Tudo brasileiro Rei Zulu, finalizando o gigante com socos e um nocaute técnico. Apesar de ter enfrentado inicialmente uma ameaça de lesão recorrente em sua mão, Emelianenko recebeu uma placa que o possibilitou a realização de uma revanche contra Coleman no evento de estreia do Pride dos Estados Unidos. Coleman não conseguiu desferir ataques significativos e Emelianenko o derrotou no primeiro round, aplicando uma chave de braço aos 1 minuto e 15 segundos do segundo round. A última vez que Fedor defendeu seu título de peso pesado no Pride foi contra Mark Hunt, o campeão do Grande Prêmio Mundial do K1 de 2001. Inicialmente, Josh Barnett estava programado para enfrentar Emelianenko pelo título dos pesos pesados, mas ele recusou o combate, alegando não estar preparado para essa luta. Após a saída de Cro Cop para o UFC no final de 2006, Mark Hunt se tornou o desafiante número 1 de Cro Cop. Emelianenko quebrou o dedo do pé durante a luta, mas ainda conseguiu aplicar uma chave de braço em Mark Hunt no segundo minuto do primeiro round. Mark Hunt escapou dessa situação e contra-atacou passando por cima de Fedor Emelianenko. No entanto, aos 5 minutos do primeiro round, Mark Hunt tentou realizar 2 vezes a americana no braço esquerdo de Emelianenko, mas dessa vez sem sucesso. Emelianenko se levantou e, após brigar para levar a luta para o chão, finalizou Mark Hunt com uma Kimura aos 8 minutos e 16 segundos do primeiro round. He's carrying an extra 30 or 40 pounds on top of him as he tries to lock up. Look at the arm. He's trying to pull in this. He's trying to. No ano de 2007, Fedor Emelianenko firmou contrato com o evento japonês Yaren Loka para enfrentar o oponente lutador coreano Hong Man Choi, e para essa luta, uma regra especial foi implementada proibindo joelhadas no chão. Em uma reviravolta, aparentemente na programação do evento, Fedor Emelianenko e Hong Man Choi se encontraram na 6ª luta da noite. O antigo campeão do Pride iniciou a luta rapidamente, entrando em corpo a corpo com Man Choi e o puxando rapidamente para a guarda.
Emelianenko tentou um armlock, mas Choi conseguiu escapar da posição. Posteriormente, ambos os lutadores se levantaram novamente, com Fedor acertando um golpe com a mão esquerda e em seguida levando Choi para o chão mais uma vez. Durante esse processo, o gigante coreano conseguiu acertar alguns socos de Emelianenko enquanto ele tentava o puxar novamente para a guarda. No entanto, a persistência de Emelianenko em uma nova tentativa de chave de braço se mostrou bem sucedida, levando Choi a desistir da luta. You can see this. Look at the mammoth fist here of Hongman Choi. Again, Fedor going for it. He got it. He's got it. Fedor does it. No ano seguinte, Emelianenko ingressou na organização norte-americana Affliction, onde teve encontro com notáveis lutadores do UFC. Em seu combate contra Tim Sylvia, Emelianenko conseguiu uma vitória impressionante em apenas 36 segundos de combate. Ele derrubou Tim com uma sequência rápida de socos, tomando as costas do adversário e encerrando com um mata-leão. Na entrevista coletiva após o combate, Tim Sylvia expressou que sabia que Fedor era um dos melhores lutadores do mundo, mas ficou extremamente impressionado com a qualidade de Fedor. Esse cara é excepcional, às vezes eu até duvido se ele é um humano, pois ele possui um poder de soco incrível, nunca senti um golpe tão forte antes. Andrei Arlovski, amplamente reconhecido como um dos 5 principais pesos pesados daquela época, estava em uma sequência de 5 vitórias consecutivas e ocupava a segunda posição dos rankings do Sherdog. No início da luta, Andrei teve algum sucesso conectando socos e chutes em seu oponente. No entanto, quando Fedor recusou em uma direção contra as cordas, Andrei tentou uma joelhada voadora, mas Fedor contra-atacou com um potente golpe de direita, atingindo Andrei ainda no ar. Esse golpe resultou no nocaute ocorrendo aos 3 minutos e 14 segundos do primeiro round. A notável vitória de Fedor Emelianenko foi posteriormente reconhecida como o nocaute do ano em 2009 pelo Sherdog. Após o encerramento das atividades do Affliction, o presidente do UFC, Dana White, fez repetidas tentativas de assegurar um contrato exclusivo com Fedor Emelianenko para lutar no UFC. Emelianenko era amplamente reconhecido como o melhor lutador de MMA peso pesado dessa época e receberia uma oportunidade de disputar o título contra o então campeão dos pesos pesados do UFC, Brock Lesnar. O UFC ofereceu a Fedor um contrato que totalizaria quase $2 milhões por luta, com incentivos para ganhar mais a partir das receitas do pay-per-view, considerando que ele fosse a atração principal. No entanto, as negociações fracassaram quando a equipe de Emelianenko insistiu em uma coprodução entre o UFC e o M1 Global, condições que Dana White considerou inaceitáveis. Em 2012, Dana White tentou persuadir Fedor Emelianenko a sair da aposentadoria, uma vez que havia uma grande demanda significativa dos fãs para uma luta entre Fedor Emelianenko e Brock Lesnar. No entanto, Dana White afirmou que Emelianenko estava firmemente aposentado e não quis saber dessa luta. Diante das negociações infrutíferas com o UFC, Fedor Emelianenko firmou um contrato de 3 lutas com o Strikeforce. O CEO do Strikeforce, Scott Coker, confirmou que a estreia de Emelianenko aconteceria em 7 de novembro e seria transmitida nacionalmente pela CBS. A primeira luta de Emelianenko no Strikeforce foi contra o então invicto Brett Rogers, que ocorreu no evento principal do Strikeforce em 7 de novembro de 2009. Emelianenko conquistou uma vitória por nocaute técnico logo no segundo round. O próximo adversário de Fedor seria ninguém menos que o faixa preta de jiu-jitsu, Fabrício Werdum, que estava se recuperando em sua carreira após uma passagem anterior pelo UFC, que não foi muito bem sucedida. Embora tenha conseguido derrubar Werdum no início do primeiro round, Emelianenko partiu para o ataque contra o brasileiro que estava caído no chão. No entanto, Werdum rapidamente encaixou um triângulo a partir da guarda, forçando Fedor a bater em redenção. Essa derrota marcou o primeiro revés de Emelianenko em quase uma década de invencibilidade. Antes do confronto contra Werdum, Fedor Emelianenko admitiu através de uma intérprete que havia considerado a aposentadoria devido ao acúmulo de lesões e o processo de envelhecimento.
Em janeiro de 2011, foi anunciado que Fedor Emelianenko havia concordado em participar do Grande Prêmio dos Pesos Pesados do Strikeforce, e seu primeiro adversário nas quartas de finais seria Antônio Bigfoot, o Pezão, com a luta marcada para 12 de fevereiro. Após um primeiro round equilibrado, Pezão assumiu o controle no segundo round. Quando ele montou em cima de Emelianenko, lançou uma série de golpes no solo que resultaram no fechamento do olho direito de Fedor. Os médicos presentes no octógono solicitaram uma interrupção, alegando que Emelianenko não conseguia mais enxergar. Foi nesse dia que Pezão conquistou a maior vitória de sua carreira. Ainda no mesmo ano, Emelianenko encarou Dan Henderson em 30 de julho de 2011, durante o evento do Strikeforce. Após um primeiro round no qual ambos os lutadores conectaram golpes significativos, Fedor conseguiu derrubar Dan Henderson com uma série de socos. No entanto, Dan Henderson conseguiu se levantar e inverter a posição, lançando um soco por baixo do braço de Emelianenko, atingindo seu queixo e deixando-o inconsciente. Henderson continuou a socar Emelianenko até que o árbitro Herb Dean se entrepôs entre os dois lutadores para encerrar o combate. Fedor contestou a paralisação, alegando que havia retomado a consciência após a interrupção. No entanto, Dean explicou que havia parado a luta porque Emelianenko estava inconsciente durante os golpes e não sabia por quanto tempo ele permaneceria nessa condição. Após sofrer sua terceira derrota consecutiva, Fedor parecia estar em vias de ser liberado do Strikeforce. O presidente do UFC, Dana White, declarou que Emelianenko estava sendo dispensado da organização. Além disso, Emelianenko estava enfrentando questões pessoais que haviam impactado totalmente seu desempenho no octógono. O contrato de Fedor era diretamente com o Showtime e estava competindo sob a bandeira do Strikeforce, mas isso não era um funcionário direto do Zuffa, o que significava que ele não foi oficialmente demitido. Como Showtime estava envolvido em várias promoções de MMA, havia várias opções em consideração para o futuro campeão. Após sua participação no Strikeforce, Emelianenko enfrentou Jeff Manson no evento M1 Global, realizado em 20 de novembro de 2011, na Arena Olímpica de Moscou. Nessa luta, Emelianenko emergiu como campeão por decisão unânime, mostrando seu poder destrutivo. Depois de um intervalo de quase 4 anos, Emelianenko fez seu retorno ao Japão, país onde havia passado a maior parte de sua carreira. Isso ocorreu em 31 de dezembro de 2011, quando ele enfrentou Satoshi Ishii, que nessa luta, Emelianenko conquistou uma vitória por nocaute no primeiro round. Em 21 de junho de 2012, Emelianenko fez seu retorno à Rússia e enfrentou o renomado striker brasileiro Pedro Rizzo, que havia disputado o título dos pesos pesados do UFC, nessa época em 3 ocasiões. O confronto ocorreu em São Petersburgo durante o evento do M1 Global, e antes dessa luta, circulavam rumores sobre uma possível aposentadoria de Fedor, e embora inicialmente ele tenha negado esses rumores, Emelianenko fez um anúncio de sua retirada após o combate. Apesar de sua aposentadoria como lutador, Emelianenko continuou atuando como presidente da União Russa de MMA. Em 14 de julho de 2015, após um afastamento de mais 3 anos das artes marciais, Fedor já estava com 39 anos e anunciou sua intenção de retornar às competições, imediatamente iniciando seu treinamento. Durante esse período, ele estava em negociações tanto com o UFC quanto o Bellator. Em um comunicado emitido por meio de sua equipe de gerenciamento, Fedor também revelou que se afastaria de seu cargo do Ministério do Esporte da Rússia para se concentrar totalmente em seu retorno no mundo das lutas.
Em 19 de setembro de 2015, durante o evento Bellator 142, Fedor anunciou em inglês que lutaria na véspera de Ano Novo, mas agora por uma nova promoção regional no Japão, a Rising Fighting Federation, que era presidiada por Sakaki Bara, ex-líder do Pride. Finalmente, Singh foi confirmado como seu adversário e o último imperador venceu sua luta de retorno facilmente no primeiro round, por meio de uma finalização com socos poderosos. Em seguida, Fedor Emelianenko enfrentou Fábio Maldonado em 17 de junho de 2016, durante um evento promovido no circuito regional de São Petersburgo. No primeiro round, Emelianenko foi derrubado com um knockdown e dessa vez ele quase foi finalizado. A decisão dos juízes foi controversa, com Fedor Emelianenko sendo declarado vencedor por decisão majoritária. Entretanto, surgiram preocupações em relação à imparcialidade dos juízes, nomeado pela União Russa de MMA. Em meados de julho, o resultado oficial foi alterado para um empate. Vale ressaltar que a WMMAA não possui autoridade efetiva para modificar um resultado. Emelianenko anunciou posteriormente sua intenção de seguir carreira e examinar todas as propostas que estivesse recebendo. A proposta mais aguardada era a do UFC, que Emelianenko confirmou ter recebido antes de sua luta contra Maldonado. No final de 2016, foi anunciado que Fedor Emelianenko havia firmado um contrato de várias lutas com o Bellator e em 20 de novembro foi anunciado que Emelianenko enfrentaria Matt Mitrione no Bellator 172. No entanto, a luta foi cancelada apenas algumas horas antes do evento devido a problemas de saúde de Mitrione. Matt estava sofrendo de pedra nos rins e a promoção não conseguiu encontrar um substituto adequado em tão pouco tempo. Posteriormente, essa luta contra Matt foi reprogramada em 24 de junho de 2017, onde Emelianenko foi derrubado por nocaute no primeiro round. Em novembro de 2017, o Bellator anunciou a realização do Grande Prêmio dos Pesos Pesados, que teria como objetivo coroar o campeão dos pesos pesados do Bellator. Em seu percurso no torneio, Fedor enfrentou o ex-campeão do UFC Frank Mir durante o Bellator 198. Essa luta fez parte da rodada inicial do torneio, onde Emelianenko venceu por nocaute técnico no primeiro round. Em seguida, nas semifinais, ele enfrentou Chael Sonnen e novamente Emelianenko saiu vitorioso, conquistando a vitória por nocaute no primeiro round. Fedor também encarou Ryan Bader pelo título vago de campeão mundial dos pesos pesados, e essa luta aconteceu como o evento principal, onde Fedor teve um desempenho baixo das expectativas, sofrendo uma derrota por nocaute em meros 35 segundos do primeiro round. Olha o Beni! Um soco, uma queda, acabou a luta, vai acabar a luta, final de luta! Embora tenha considerado a aposentadoria, surgiram relatos de que Fedor havia firmado um novo contrato exclusivo de várias lutas com o Bellator. Em seguida, ele também enfrentou Quinton Rampage Jackson em 29 de dezembro de 2019, durante um evento coproduzido pelo Bellator e pelo Rising no Japão. Nessa luta, Fedor conquistou a vitória por nocaute técnico no primeiro round e, posteriormente, enfrentou Timothy Johnson, vencendo por nocaute no primeiro round. Acho que o Tim Johnson, ele... Pegou, já era, acabou! Que isso? Por fim, ocorreu uma revanche contra Ryan Bader pelo título dos pesos pesados no Bellator, em 4 de fevereiro de 2023. Fedor, no entanto, sofreu uma derrota por nocaute técnico devido a golpes dentro do ground and pound, marcando sua aposentadoria definitiva das competições de MMA.
Após 23 anos de uma distinta carreira nos rings e octógonos, repleta de inúmeras carreiras e títulos em várias organizações de MMA, o último imperador decidiu pendurar suas luvas. Apesar das adversidades enfrentadas ao longo de sua carreira, ele se despede como uma lenda, sendo reconhecido como o maior peso pesado na história do MMA. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugira o que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.